Amém, meus irmãos? Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos assentar, vamos dar início nessa manhã ao nosso culto de celebração ao Senhor, dando graças a Ele por mais um dia podermos estar na Sua presença para adorá-lo e exaltá-lo. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa manhã, nós te damos graça, nós te bendizemos, querido Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na Tua casa. Pai amado, Pai querido, nós celebramos o Teu nome nessa manhã, nós te adoramos e te rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Querido Deus, que nessa manhã o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós. E que possamos, Senhor, sair deste lugar, que possamos sair, Senhor, da Tua casa nessa manhã renovados. Pai amado, Pai querido, que a Tua graça, Pai amado, Pai querido, que o Teu amor, Pai amado, Pai querido, que a Tua obra realizada na cruz nos sirva de inspiração nessa manhã. E que possamos, querido Deus, aprender um pouco mais de Ti por meio da palavra revelada, por meio da palavra escrita, Senhor. Assim nós oramos nessa manhã, assim nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de convidá-los nessa manhã a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos estar lendo dos versos 1 ao 12. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 1 aos versos 12. A palavra do Senhor diz assim: Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis-vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabei o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, e não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já dissemos e testemunhamos. Que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exorto a que vos aperfeiçoei nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos.
a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessite de coisa alguma da parte deles. Bem, influenciadores. Se a gente pudesse, nessa manhã, fazer uma nuvem de palavras e expor essa nuvem de palavras, por exemplo, aqui no telão, as palavras mais faladas em 2020, as palavras mais faladas em 2021, muitas delas vocês reconheceriam ali naquele telão, como por exemplo Covid, como por exemplo pandemia, política, Copa América. Mas certamente uma dessas palavras que possivelmente estaria em destaque seria justamente a palavra influenciadores. Talvez esse tenha sido o ramo que mais cresceu nesse último ano, até mesmo pela necessidade do uso contínuo, por exemplo, das redes sociais. Trabalhando em casa, a gente precisa usar mais as redes sociais. Trabalhando em casa, a gente precisa usar mais a tecnologia. E somos mais expostos a todos esses termos da nova geração. Talvez se você conheça, por exemplo, um influenciador digital chamado Anderson Dias, dos 196 Sonhos, um nordestino típico de Caruaru, um vendedor de capinha de celular no ônibus, um típico brasileiro, que em determinado momento da sua vida decidiu que a meta dele, que o plano de vida dele, que tudo que ele pensava iria se rodear em dar uma volta completa ao mundo, visitando todos os países num tempo recorde. Ano passado, Anderson se tornou o primeiro latino, primeiro brasileiro, a colocar os seus pés em todos os países do planeta, e colocou seu nome no livro dos recordes como o homem mais rápido do mundo. Um homem que conheceu todos os países, o homem que conheceu todos os lugares da terra, o homem que conseguiu chegar literalmente nos 4 cantos do mundo. E esse ano ele decidiu fazer isso de novo. Esse ano ele decidiu viajar novamente todos os lugares do planeta, todos os países, e mostrar isso novamente. E Anderson é uma pessoa muito carismática, um homem muito simpático. Hoje, por exemplo, ele tem mais de 10 milhões de seguidores na rede social. E o trabalho dele é mostrar para as pessoas lugares onde elas podem ir. Eu tenho certeza que você já pensou em ir num lugar que você ainda não conhece. Talvez umas férias no Caribe, talvez um passeio de balão na Capadócia, quem sabe? E o trabalho de Anderson hoje é justamente influenciar pessoas a viajar, a conhecer outros lugares do mundo. E diariamente ele posta e faz o repost de pessoas que, influenciadas por ele, conseguiu, por exemplo, ir para outros países, outros lugares, e conhecer novas culturas, novas realidades. Isso é influência. Hoje, por exemplo, os seus maiores parceiros, os seus maiores patrocinadores são agências de viagem. E é lógico,
O público dele é um público que quer viajar. O público dele é um público que quer conhecer novos lugares. Isso é influência. Se você costuma acompanhar os jornais, se você é uma pessoa ligada nas notícias, na semana passada aconteceu um fato muito interessante na Eurocopa. Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores jogadores dos últimos tempos, uma lenda viva do futebol, um homem que ainda atua e atua em grande estilo. Numa entrevista pela seleção de Portugal, ele simplesmente pega 2 garrafinhas de Coca-Cola que estavam ali, tira aquelas garrafinhas de Coca-Cola, coloca no chão, pega uma garrafinha de água e diz: bebam água. Uma simples atitude, um simples gesto. Porém, no dia seguinte, vem a notícia que a Coca-Cola tinha perdido mais de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares pelo simples fato daquela atitude daquele jogador. Isso é influência. Eu fui pesquisar essa semana e influenciadores estão em todos os lugares, influenciadores estão em todos os ramos. Inclusive existe, por exemplo, um Oscar dos influenciadores digital. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã já foi influenciado ou é influenciado por alguém, por algo, por alguma ideia, por alguma cultura. Talvez, se você gosta de cozinhar, você adora acordar cedo e assistir as receitas da Ana Maria Braga. Eu fui pesquisar sobre influenciadores digital e vi que, por exemplo, uma das maiores influências musicais que nós temos hoje é uma cantora gospel, Isadora Pompeu. Mas a questão da influência vai muito além de de uma simples comida. A questão da influência vai muito além de uma simples playlist que você usa, que você gosta. A questão da influência, ela vai muito além de um famoso qualquer, de uma pessoa a qualquer influenciar outra. A questão da influência está entre nós. É assim que nós nos relacionamos como corpo de Cristo. Querendo ou não, sabendo disso ou não, você que me ouve nessa manhã aqui no templo, você que me ouve nessa manhã através da transmissão, de certa forma você é exemplo, seja um exemplo positivo ou um exemplo negativo, para os outros irmãos que estão aqui dentro. Querendo ou não, tem sempre uma pessoa te observando. Querendo ou não, sempre tem um irmão olhando e falando: poxa, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela irmã. E isso, desde a escala mais pequenininha até os grandões. No domingo passado, por exemplo, aconteceu um fato muito incrível aqui pela manhã. Talvez você não se lembre, talvez você não viu esse fato, porque você estava muito aqui para frente. Os irmãos estavam nos conduzindo no louvor, estavam cantando, estavam adorando, estavam nos levando a cultuar a Deus. Todas as classes da escola bíblica já estavam aqui presentes, o pessoal do batismo, as crianças.
E se não me engano, naquele dia quem tinha assumido a sala das crianças, quem tinha assumido a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de instruir as crianças, foi a Rosana. E algo aconteceu que me chamou muito a atenção. Rosana já tinha terminado a sua aula, Rosana já tinha instruído as crianças. Rosana estava adorando ao Senhor, estava entregando o seu louvor ao Senhor. Estava com sua Bíblia no peito, com as suas mãos levantadas. E de repente entra em cena a pequena Jordana. Uma menininha de 3 aninhos. Ela olha para a tia Rosana. Ela olha para aquele exemplo. Ela olha para aquela influência, vê a tia Rosana com a mão levantada, com a Bíblia no peito. E ela simplesmente olha para frente, coloca a mãozinha no peito, levanta a mão e começa a adorar a Deus também. Começa a louvar a Deus, começa a entregar o seu louvor a Deus, influenciada pela tia Rosana. Meu irmão, isso é influência. Querendo ou não, sabendo disso ou não, você o tempo todo está influenciando, você o tempo todo está servindo de referencial, está servindo de parâmetro para outras pessoas. E querendo ou não, e sabendo disso ou não, você também está sendo influenciado, você também está sendo moldado por outras pessoas. E a pergunta que surge para a gente hoje, e a pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, é a seguinte: quem está influenciando a sua vida? Quem é o seu referencial? Quem é o seu influencer? Quem está servindo de parâmetro para moldar a sua vida? Quem está servindo de referencial para moldar a sua vida? Quem está servindo de referencial para moldar a sua conduta, para moldar o seu estilo de vida? Será alguma pessoa? Será alguma cultura? Será alguma ideia? E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Eu espero isso para mim e para você, que quem esteja moldando a nossa vida, que quem está sendo o referencial da nossa vida, seja Cristo, seja Jesus. E em resumo nós vamos ver hoje, que se de fato nós somos influenciados por Cristo, que se de fato nós somos influenciados pela sua maravilhosa vinda, isto deve produzir em nós um novo modo de vida. Um modo de vida que seja contracultural. Um modo de vida que seja sagrado. Esse é o resumo. Se você pegou isso, você pegou tudo. Se de fato nós somos influenciados por Cristo, se Cristo realmente é o nosso referencial, se Cristo realmente é o nosso padrão, se nós somos influenciados pela esperança viva de que um dia Ele vai voltar e buscar a sua noiva, isso deve produzir em nós um modo distinto de vida.
Um modo distinto que seja santo. E um modo distinto que seja guiado pelo amor. É isso que Paulo vai nos ensinar nessa carta. E é assim que ele divide esse trecho que nós lemos. Veja bem, essa possivelmente seja uma das cartas mais antigas de Paulo. Todos nós sabemos que a Bíblia ela não está organizada na forma cronológica como nós temos hoje. Possivelmente a carta de 1 a Tessalônica e a carta de 2 aos Tessalonicenses seja a segunda carta que Paulo escreveu. Se a gente pudesse colocar aqui em ordem cronológica, talvez a gente colocaria Gálatas primeiro, posteriormente Tessalonicenses. O início desta igreja, o início dessa comunidade cristã, é, por exemplo, nos relatado lá em Atos capítulo 17 com Paulo e Silas. Paulo e Silas vai para essa região da Macedônia e ali Paulo e Silas começam a pregar. Paulo e Silas começam a evangelizar essa galera. Paulo e Silas começam a evangelizar esse pessoal aqui. E esse pessoal começa a aceitar a palavra do Evangelho. E esse pessoal começa a aceitar a mensagem de Cristo. E a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, as boas novas, produz um impacto radical nesse povo aqui. O pessoal de Tessalônica começa a abandonar os deuses das suas culturas, uma cultura influenciada pela Grécia. Eles começam a abandonar as suas divindades estranhas. Eles começam a abandonar os seus rituais pagãos. Eles começam a abandonar a sua cultura e começam a crer verdadeiramente no Filho de Deus. A mensagem de Paulo, a mensagem de Silas para essa comunidade produz um impacto gigante. Produz um impacto profundo nessa comunidade. Até o ponto que isso começa a afetar a esfera política. Que história é essa que tem um outro rei além de César? Que história é essa que tem um rei dos reis? Que história é essa que existe um Senhor dos senhores? E Paulo e Silas então começam a ser perseguidos neste local. E Paulo e Silas então têm que fugir dessa cidade, têm que sair depressa. Como acontece também em outros lugares onde Paulo esteve. O tempo todo Paulo relata que por causa do Evangelho, o tempo todo Paulo relata que por causa da pregação, por causa da evangelização, muitas das vezes ele teve que sair correndo, porque senão seria morto, porque senão seria apedrejado, porque senão seria decapitado. E Paulo então sai correndo. Mas Paulo tem um amor profundo por essa comunidade. Paulo tem um amor gigantesco por essa comunidade. Inclusive ele relata isso no capítulo 2. E Paulo usa aqui palavras de afeição muito poderosas. Eles me consideram como pais, eu os considero como filhos. Paulo realmente tem um amor muito grande por essa comunidade. E o amor de Paulo por essa comunidade é tão grande que Paulo envia então Timóteo para ajudar essa comunidade, para fortalecer a fé dessa comunidade, para continuar instruindo essa comunidade.
para continuar discipulando essa comunidade, para continuar servindo de referencial, para continuar servindo de parâmetro. E Paulo então tem notícias de Timóteo. Paulo então tem notícias que essa comunidade ela continua ainda uma comunidade viva. Paulo tem notícias de Timóteo, onde Timóteo relata que essa comunidade ainda é uma comunidade fervorosa. É uma comunidade que mesmo com a perseguição, é uma comunidade que mesmo com a cultura imposta a eles, é uma comunidade que decidiu, é uma comunidade que colocou no seu coração que o referencial de vida deles seria Cristo. Que o padrão, que a influência de vida, que o modo de viver seria o modo de vida de Cristo. Paulo então no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo vai celebrar a essa comunidade. Paulo vai dar graças a Deus por essa comunidade ser uma comunidade fiel. Uma comunidade, como Paulo diz, que participa da dor de Cristo, que participa da perseguição de Cristo. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo então vai exortar essa comunidade a continuar perseverando no modo de vida de Cristo. Paulo começa no capítulo 4, no versículo 1, falando: meus irmãos, como eu e Silas, como nós ensinamos a vocês, como vocês aprenderam de nós. E por mais 4 vezes Paulo vai usar essa termologia. Paulo vai usar essa termologia 2 vezes em Corinto. Paulo vai usar essa termologia 1 vez em Éfeso. E Paulo vai usar essa termologia aqui em Filipenses. Olha como vocês aprenderam de nós. Lá em Coríntios, Paulo vai chegar a dizer, olha, seja meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E a termologia que Paulo está usando aqui no capítulo 4, versículo 1 é essa. Olha, como eu ensinei para vocês, porque eu aprendi do referencial maior. O que eu ensinei para vocês, o que eu entreguei para vocês, foi aquilo que eu aprendi do próprio Cristo. Como vocês aprenderam de nós, sejam nossos imitadores. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar, olha, sejam imitadores de Deus. Veja bem, quando Paulo fala aqui, olha, sejam meus imitadores, Paulo não está sendo uma pessoa egocêntrica. Paulo não está sendo uma pessoa que pensa somente em si. Quando Paulo fala aos Coríntios, olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, Paulo não está falando, olha, eu sou o maioral. O que Paulo está querendo dizer, olha, mantenham a sua vida, mantenham o padrão de vida de vocês conforme Cristo. Vocês querem um exemplo próximo, vocês querem um exemplo visível, vocês querem um exemplo perto de vocês, então olha, me imitem. Porque o meu padrão de vida, porque eu decidi, eu escolhi imitar a Cristo. E Paulo aqui vai então dizer
Paulo vai então introduzir a esta igreja como eles devem imitar a Cristo, como eles devem proceder, manter o seu modo de vida, como eles devem ser influenciados por Cristo. E Paulo então, dos versos 3 aos versos 8, vai dizer: olha, se você realmente é uma pessoa que é influenciada por Cristo, se você realmente é uma pessoa que escolheu viver no padrão de Cristo, se você é uma pessoa que decidiu viver numa cultura diferente da sua, Paulo então vai dizer nos versos 3 aos versos 8: busquem a santificação. Busquem a santificação. Nota bem, eu falei para vocês que Paulo está escrevendo para uma cultura primária idólatra, para uma cultura primária influenciada pela Grécia, uma cultura onde o prazer sexual, uma cultura onde a perversidade sexual era muito grande. E Paulo está contrapondo aqui duas culturas. Paulo está colocando na oposição duas culturas. Olha, a cultura de vocês diz que a libertinagem sexual é algo bom. A cultura de vocês dizem que a impureza é algo bom. A cultura de vocês dizem que a sexualidade indiscriminada é algo bom. Mas Cristo falou que vocês não foram chamados para a impureza. Cristo falou que vocês não foram chamados para viver nessa cultura. Cristo falou que vocês foram chamados para viver na cultura do reino. Cristo falou que vocês foram chamados para serem puros. Eu acho isso interessante porque isso aqui tem a ver com o culto prestado. Essa igreja aqui é uma igreja fiel, essa igreja aqui é uma igreja que está sendo uma igreja fiel. Mas Paulo vai tratar deste assunto novamente em uma outra igreja. Por exemplo, Paulo vai tratar isso na igreja de Corinto. Quando ele fala: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No capítulo 10, Paulo está falando de todas essas problemáticas de santificação. Paulo vai falar isso aqui também quando escreve a sua carta aos Romanos. E eu gostaria de chamá-lo então a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Um texto bastante conhecido de todos nós, onde Paulo vai nos mostrar o que significa manter uma vida, manter uma conduta santa. E Paulo vai relacionar essa conduta santa, e Paulo vai relacionar esse movimento, essa busca por santificação, como o nosso culto a Deus, como o culto racional, como o culto agradável que nós prestamos ao Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Os vossos corpos como sacrifício santo. Os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Se você se lembrar do contexto de Romanos capítulo 12, Paulo está
contrapondo dois modos de culto. Paulo está mostrando o modo do culto no Antigo Testamento, onde o profeta, onde o sacerdote ele tinha a missão, onde o sacerdote ele tinha a responsabilidade de pegar um animal sem defeito, um animal sem mancha, um animal puro. O sacerdote tinha a missão de pegar esse animal, levar ao holocausto, levar ao templo, fazer o sacrifício pela expiação de pecado de todos, prestar um culto a Deus, prestar um culto ao Senhor pela santificação da nação. E Paulo está falando, olha, com a morte de Cristo, com o sacrifício vivo do próprio Filho de Deus, esse sacrifício já não é aceito mais, porque um único sacrifício foi realizado na cruz. Um único sacrifício foi necessário para que não somente a comunidade de Roma, não somente a comunidade dos judeus pudessem alcançar a salvação, mas também todos os povos da terra. E Paulo está falando, olha, mas isso não significa que vocês não devem prestar um culto ao Senhor. Isso não significa que vocês não devem mais se achegar a Deus e prestar um verdadeiro culto. E Paulo então vai chegar em Romanos capítulo 12 e vai falar, olha, o culto que Deus aceita de vocês agora é um culto onde vocês se oferecem a Ele. Não como ovelhas no abatedouro, não como o sacerdote fazia antigamente, cortava o animal, deixava o sangue escorrer, não. O que Deus requer de vocês agora é um culto racional. É um culto onde vocês apresentam o corpo de vocês como templo santo. Um culto onde vocês apresentam o corpo de vocês como um lugar santo, um lugar purificado. E ele vai falar nos versos 2. E sabe como você vai apresentar esse corpo? Como um templo santo, como um sacrifício agradável. Quando você decidir não ser conformado com a cultura que você vive. Será que a nossa cultura hoje é muito diferente da cultura de Tessalônica, por exemplo? Ou da cultura de Roma? O tempo todo na televisão é nos dito que todo tipo de gênero é aceito, tentando confundir nossas crianças, tentando confundir nossos jovens, tentando confundir nossos adultos. O tempo todo na televisão, o tempo todo na mídia, um influenciador digital, alguém que teoricamente exerce influência sobre um determinado tipo de grupo, sobre um determinado tipo de pessoa, se descobre, por exemplo, como alguém que não tem gênero, como alguém que não quer ser chamado de homem, não quer ser chamado de mulher, simplesmente não tem gênero. E o que Paulo está falando, olha, se vocês querem apresentar os vossos corpos em santidade ao Senhor, não deixem essa cultura amoldar a sua mente. Não deixem essa cultura moldar o seu pensamento. Não deixa essa cultura moldar a sua casa.
Viva uma vida de busca. Viva uma vida contínua de busca por santidade. Se você é influenciado verdadeiramente por Cristo, se Cristo é o parâmetro da sua vida, se Cristo é aquela pessoa que exerce influência em você, isso deve influenciar você. Isso deve fazer com que você busque uma vida de santificação. A palavrinha hebraica para santificação, para santo, kadosh, significa ser separado. Significa viver em separação. Viver separado dessa cultura. E quando eu falo em cultura, eu estou falando em ideal. Eu estou falando em pensamento. Eu estou falando para você não viver conforme a filosofia desse mundo. Que o tempo todo fala para você, olha, jovem, sexo antes do casamento é coisa normal. Olha, jovem, experimentar drogas, experimentar bebidas, cara, hoje é coisa normal. Em que época você vive? Você ainda é dos anos 60? É isso que Paulo está falando, olha. Se vocês querem viver de modo digno, se vocês querem viver a vida de Cristo, se vocês querem refletir a vida de Cristo, como eu refleti a vida de Cristo em vocês, busquem viver em santidade. Vocês foram chamados para pureza. Vocês foram chamados para serem puros. E Paulo vai continuar a sua exposição, dizendo que se realmente nós somos chamados, se realmente nós fomos influenciados por Cristo, essa influência deve produzir em nós um compromisso diário com o amor e com o serviço. Se Cristo nos influencia, se Cristo realmente é o nosso padrão de vida, nós devemos buscar diariamente viver uma vida em amor e serviço. Ele fala dos versos 9 até os versos 12. Meus irmãos, mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a amardes uns aos outros. É Deus que te ensina. Isso aqui eu não preciso ficar escrevendo para vocês. Isso aqui eu posso economizar rascunho, eu posso economizar papel, porque o próprio Deus ensina isso a vocês. O próprio Deus ensina isso a vocês quando Ele mesmo decidiu amá-los. Quando Ele mesmo decidiu amá-los quando ainda vocês eram pecadores, entregando o seu próprio Filho para morrer por vós. É isso que Paulo vai continuar tratando em Romanos capítulo 12, dos versos 9 até os versos 17. Ele vai mostrar para você então como você deve proceder neste amor e como você deve proceder neste serviço. No verso 9 ele vai falar, olha, seja o amor de vocês sem fingimento. Odeiem o mal.
se apeguem ao bem. A única forma de vocês apresentarem um amor sem fingimento, como o próprio Deus apresentou a vocês, é se vocês de uma vez por todas conseguirem odiar o mal e conseguirem se apegar ao bem. No verso 10 ele vai nos dar uma outra maneira de seguirmos nesse amor. Ele vai falar: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em outra palavra, o que Paulo está querendo falar aqui é o seguinte: olha para o irmão que está do seu lado e o considere como parte da sua família, porque é isso que ele é. Porque em Cristo Jesus é isso que nós somos: uma família, um corpo. Considere-o da sua família, considere-o superior a si mesmo. No verso 13, Paulo vai continuar falando de como proceder neste amor. Socorrei aos santos na sua necessidade, procurai ser hospitaleiro. A busca pelo amor exige a busca por serviço. Quando você serve o seu irmão, quando você é instrumento na vida do seu irmão, quando você procura ajudar o seu próximo, quando você procura atender a necessidade do seu irmão, o que você está fazendo é demonstrar o amor de Cristo na vida dele. E se você é influenciado pelo modo de vida de Cristo, isso deve ser uma busca contínua no seu coração. Isso deve ser uma busca contínua no seu ser. E para finalizar, nos versos 14 e 15, Paulo vai continuar nos falando de como proceder nesse amor. Abençoem os que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrai-vos com os que se alegram e choram com os que choram. Se você é influenciado por Cristo, se o seu modo de vida é influenciado pelo modo de vida de Cristo, da sua boca devem sair palavras de bênção. Da sua boca devem sair palavras de bênção e não de maldição. Se você é uma pessoa que é influenciada pelo modo de vida de Cristo, você é uma pessoa que consegue se alegrar com aqueles que se alegram, você deve ser uma pessoa que consegue chorar com aqueles que choram. Muitas das vezes é fácil chorar com o que chora, né? Mas muitas das vezes nós nos esquecemos que nós também devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Quem tem servido de exemplo para você, meu irmão? Quem tem servido de exemplo para você, minha irmã? Quem tem servido de parâmetro? Quem tem servido de referencial? Será que quem tem sido referencial na sua vida é um jogador de futebol? Será que quem tem sido referencial na sua vida, modelo na sua vida, um influenciador digital?
Quem tem sido referencial na sua vida? Quando Cristo decide morrer por você e por mim, quando Cristo decide, de uma vez por todas, pagar o preço de sangue, preço de morte, Ele decidiu isso para que de uma vez por todas Ele pudesse ser o seu pai, Ele pudesse ser o seu referencial, de como um filho imita o pai, de como um pequenino, uma criança imita a sua mãe. Cristo morreu para ser o seu referencial, para de uma vez por todas te tirar dessa cultura, para de uma vez por todas te arrancar dessa cultura, te arrancar da casa da Pérsia e te trazer para a sua maravilhosa casa. Quem tem sido o seu referencial? Será que hoje você pode virar para o seu irmão e dizer: meu irmão, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nessa manhã. Nós te rendemos graça pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, que a Tua palavra possa ir de encontro aos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa ir de encontro aos corações nessa manhã. E que como palavra transformadora, que como palavra, Senhor, que muda, possa, Senhor, mudar o nosso modo de vida, se ainda assim não o fez. Pai querido, continue nos fortalecendo, Senhor, como igreja. Continue, Senhor, nos fortalecendo como corpo de Cristo. Continue, querido Deus, nos fortalecendo como um corpo unido. Foi isso que o Senhor orou na sua oração sacerdotal. Que a tua igreja, Senhor, que o teu corpo fosse um só. Que a cruz, Senhor, possa nos ensinar o amor verdadeiro. Que a obra da cruz, que a obra realizada na cruz do Calvário possa nos ensinar, Senhor. Possa nos ensinar a viver em amor, uns com os outros. Até que chegue o dia, Senhor, da sua maravilhosa vinda. Até que chegue o dia, Senhor, que reunidos como igreja vamos te encontrar. Não somente, Senhor, aqueles que estão aqui na Igreja de Deus, Vila Rosa, mas nós vamos te encontrar como uma igreja, uma única igreja. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.